Palavra de Vida Eterna com o Padre Norbey, pároco da Paróquia Santa Clara e São Francisco, no Jardim Botânico, Brasília. A Igreja de Cristo está fundada sobre Pedro e seus sucessores. A esta igreja que foi prometida a vitória sobre os poderes infernais, que a buscam destruir pela calúnia, pelas perseguições, pela discórdia, pela divisão. Em Pedro, ou seja, no Papa, que o povo de Deus encontra seu porto seguro, seu refúgio no mundo profundamente marcado pelo relativismo, pelo individualismo e pela separação. Peçamos hoje pelo Papa Francisco para que a força do Espírito Santo o sustente nos combates pelo reino de Deus e lhe dê luz para guiar o rebanho que Cristo lhe confiou. Pedro, o intendente fiel a quem confiaram as chaves do reino, as chaves do poder. Paulo recebeu de Cristo uma espécie de chave, a chave da ciência, que permite abrir em profundidade os corações endurecidos para a fé, para em seguida trazer à superfície, por uma revelação espiritual, aquilo que se encontrava escondido no interior. Trata-se de uma chave que deixa escapar da consciência a confusão do pecado e que nela encerra para sempre a graça do mistério do Salvador. Encarregou de ensinar a igreja para prometer aos que foram formados por Paulo que encontraram a salvação, era preciso que Pedro os acolhesse e lhes desse repouso. Quando Pedro abrirá as almas do reino dos céus, Paulo e tiverá abertos os corações com a sua pregação. Ambos receberam as chaves das mãos do Senhor. Um deles recebeu a chave da ciência, o outro a chave do poder. Este dispensa a riqueza da imortalidade, aquele que distribui os tesouros da sabedoria. A igreja nasce sobre a perseguição das autoridades judaicas e romanas. A comunidade reza e confia na ação da misericórdia e paterna de Deus. São Pedro, nome de família Simão, nome por vocação Pedro. Foi o primeiro Papa. Era de Betsaida, na Galileia, morava em Cafarnaum. Era pescador, proclamou Jesus como Filho de Deus vivo. Tinha ânimo decidido, quis caminhar sobre as águas, sempre teve amor a Cristo. Chora sua negação ao Mestre e confessa sua dedicação pessoal. Jesus lhe confia a direção da igreja, manda apacentar as ovelhas e recebe, como os demais discípulos, o mandato de levar o Evangelho a todos os povos. Regressando a Jerusalém para esperar a vinda do Espírito Santo e organizar logo o reino. Presidiu o primeiro concílio de Jerusalém. Escreveu 2 cartas, com admirável doutrina sobre o sacerdócio do povo de Deus, como pedras vivas, e sobre a fidelidade da doutrina do Senhor. Morreu crucificado de cabeça para baixo sobre a perseguição de Nero no ano 64. A igreja celebra sua festa em 29 de junho. São Paulo, apóstolo, nasceu em Tarso, judeu e cidadão romano, perseguidor das primeiras comunidades cristãs. Foi conivente com a morte de Estevão. Quando perseguia os cristãos a caminho de Damasco, teve uma visão de Jesus envolto em uma luz incandescente que o cegou. Durante 3 dias, desde a conversão, começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. 13 epístolas do Novo Testamento são atribuídas a ele. Antes de se converter, era conhecido como Saulo. A conversão para Paulo é uma das mais importantes histórias da igreja. Mostra o poder e a graça divina capaz de transformar Saulo, perseguidor da igreja, em apóstolo Paulo, por excelência, que tem por iniciativa a evangelização dos pagãos. Elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelhos, suas epístolas são fontes de todo pensamento da vida mística cristã. Sofreu martírio em Roma entre 64 e 67. Depois da Virgem Maria, são precisamente os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com São João Batista, os santos comemorados mais frequentemente e com maior solenidade no ano litúrgico. Apoiados na fé e na missão de 2 colunas, firmes na fé, sigamos a estrada, sem medo diante das dificuldades que hoje também se apresentam para nós. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.